Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula. Desculpa a demora. Eu quis fazer bastante exercícios. Tem muito exercício que eu não tenho ainda resolvido comigo, né? Então, eu tive que sentar e resolver para poder apresentar para vocês as soluções. Então, vamos começar a nossa aula de perda de carga, tá? Exercício do capítulo de perda de carga. Depois desse capítulo, a gente entra em dimensionamento de bombas, tá? Elevatórias. Onde a gente vai aprender a dimensionar conjunto motor-bomba e também tentar falar um pouco sobre cavitação e golpe de ariete, tá? São dois problemas que envolvem o processo, cavitação, o processo do mau dimensionamento de bombas, né, dos sistemas elevatórios, e golpe de ariete, que é o impacto que a água causa quando ela está em movimento e você fecha rapidamente um registro. Como a água está em movimento, essa massa tende a caminhar, gera um vácuo a montante, e esse vácuo depois puxa toda a camada de água, quebrando as tubulações, tá? Como se fosse literalmente o golpe de um ariete, tá? Então vamos começar aqui com os exercícios. Vou partilhar com vocês a imagem. Tá? Então vamos lá. Vamos para os nossos exercícios de perda de carga. Então vamos lá, turma. Aqui eu tenho 20 exercícios, vou tentar fazer mágica hoje para a gente poder falar dos 20 exercícios, tá? Então esses primeiros são mais rapidinhos, então vamos prestar bastante atenção, tá, nos exercícios. Não são exercícios difíceis, eles requerem um pouquinho de coisas, de assuntos já falados, tá? Mas requer que vocês tenham um pouco de calma e prestem bastante atenção para não perderem o foco. Vamos lá. Calcule a perda de carga contínua HFC. Turma, isso aqui, ó, vamos lá. Só para lembrar, tá? Perda de carga a gente chama de ΔH, chama de HF, tá? Tem também ΔHzão, tá? Tem um bando de nomenclaturas que vários autores usam, tá? Eu aqui nos exercícios vou usar muito HF, tá? E quando contínuo C, tá? Perda de carga contínua C ou distribuída também, ó. Agora que eu tô vendo aqui que eu usei HFC, mas eu durante alguns exercícios eu vou usar HFD, tá? Contínua ou distribuída, tá? Seria a mesma coisa. E HF L localizada, tá? Perda de carga localizada, ok? Lembrando, essa daqui é a perda que ocorre nas tubulações retilíneas. E essa daqui nas peças, tá? Quando a gente fala peças, válvula, cotovelo, curva, registro, e assim por diante, tá? São as peças que vão dar nossas perdas de carga localizadas. Muito bem, o exercício pede calcular a perda de carga contínua ao longo de uma tubulação de ferro fundido, tá? Fofo é ferro fundido, de 1,5 km de comprimento, 500 milímetros de diâmetro interno, que conduz uma vazão de 300 litros por segundo. Aí embaixo do exercício eu tenho os valores do coeficiente Haas-Williams. Então, automaticamente, quando nos é dado o coeficiente Haas-Williams, a gente automaticamente vai trabalhar com a equação de Haas-Williams para perda de carga. Se eu não tiver isso daí, eu tenho que achar, talvez, pela equação universal, a de Darcy-Weisbach, tá? E ela tem como variação, ou como coeficiente de rugosidade, o fator de atrito. E neste caso, aí a gente pode se utilizar do diagrama de Moody, tá? Para determinar o fator de atrito, caso não seja dado. Então, a gente vai fazer bastante exercício usando o diagrama de Moody, tá? Por quê?
O coeficiente Haas-Williams é fácil, simplesmente eu tenho isso tabelado, está aqui o exemplo, as tabelas, né? Alumínio C, o coeficiente é 130, aço galvanizado 125, zincado 120, ferro fundido 100, plástico 140, PVC 145. Isso aqui foi, essa tabela veio do livro do... Não é do Porto, tá? Me fugiu o nome do professor agora. Depois eu me lembro, me desculpa. Tá? Então, há uma variação porque o PVC, às vezes, a gente adota como 140 também. Ok? Então, como que é essa resolução? Primeiro, a gente vai converter tudo em metros cúbicos por segundo, já que as equações que a gente sabe trabalham com metros cúbicos por segundo. E aí eu tenho a contínua, a perda de carga distribuída, 10,646, que multiplica o comprimento vezes a vazão elevado a 1,85, dividido pelo diâmetro elevado a 4,87, vezes o coeficiente Haas-Williams elevado a 1,85. Fazendo as substituições, né, do exercício, eu tenho a perda de carga distribuída ou contínua de 10,045 metros de coluna d'água. Então, essa é a perda de carga contínua naquela tubulação. O segundo exercício, do exercício 2, o exercício 2 também, perdão, é mais ou menos a mesma coisa, é do 2 ao 6, se eu não me engano, a gente vai mudar diâmetros, comprimentos e vazões e material. A gente vai ter 4 variações para a gente poder entender mais ou menos o que acontece, tá? Então, no exercício 2, calcular a perda de carga contínua, uma tubulação de aço zincado com 3 polegadas de diâmetro e 200 metros de comprimento, que conduz uma vazão de 21,6 metros cúbicos hora. Mesma tabelinha. Então, vamos lá. Primeiro, vou converter a vazão em metros cúbicos por segundo e o meu diâmetro em milímetros, tá? O C é 120, porque ele fala lá que é zincado. Então, calculando aqui, eu tenho minha perda de carga de 6,4208 metros de coluna d'água, tá? Então, é a nossa equaçãozinha, substituo L aqui 200, vazão 0,06, que eu calculei aqui, perdão. Deixa eu ver se eu não calculei, se está errado o cálculo agora, turma. 21,6, 3.600, 0,006. Agora 1,85. Eu vou fazendo, depois eu esqueço de verificar se eu fiz a conta certa, mas eu acho que eu fiz, tá? Só está errado o número. 0,0762 elevado a 4,87. 120 a 1,85 vezes de 16. Tá. Então, é só isso aqui mesmo que eu tenho que arrumar, que é 0,006. Ok? No exercício 3, eu vou mudar a minha vazão. Eu estou dobrando a minha vazão. Minha vazão era de 21,20... Perdão. Minha vazão era de 21,6, foi para 43,2, tá? Dobrei a minha vazão. Então, o que isso vai acarretar na minha perda de carga? Então, a vazão convertida em metros cúbicos por segundo, 43,2 vai para 0,012 metros cúbicos por segundo. O diâmetro mantém o mesmo, 76,2, e o coeficiente também de Haas-Williams 120. Na hora do cálculo, me dá uma perda de carga distribuída ou contínua de 23,179 metros de coluna d'água, tá? A gente vai fazendo os exercícios, é simplesmente repetição das contas, mas aí a gente depois vai fazer uma análise geral, tá? No exercício 4, eu troco o material, eu saio de aço zincado e passo para PVC. Mantenho o diâmetro de 3 polegadas, o comprimento de 200 milímetros e volto para aquela vazão inicial de 21,6 metros cúbicos hora. Então, na hora que a gente aplica, aqui de novo, só está errado aqui, mas a conta está certa. Tá? Aplicando a minha equação, eu tenho aí
uma perda de carga distribuída de 4,523 metros de coluna d'água. Ok? No exercício 5, volto para o tubo de aço zincado, só que eu aumento o meu comprimento e mantenho a minha vazão. Tá? Na hora que eu efetuo o cálculo, certo? Eu tenho uma perda de carga de 12, aqui também está errado, 12,842 metros de coluna d'água, tá? A conta está certa. É só na hora de eu copiar a equação de um exercício para o outro para aproveitar ela, para não ter que reescrever a equação, é que eu acabei me confundindo aqui, tá, turma? Muito bem. E o último exercício é, eu vou voltar para tubo de aço zincado, só que eu duplico o meu diâmetro, mantenho o comprimento lá do exercício inicial e a vazão do exercício inicial, tá? O comprimento também mantém o mesmo, aqui é 0,006, né? E o diâmetro é que aumenta. E aí eu tenho minha perda de carga em 0,2196 metros de coluna d'água. Então vamos fazer uma análise da diferença, né, entre os exercícios 2 e o 3, tá? Então, colocando o exercício 2 como a nossa base, tá? Para iniciar a nossa análise, ok? Pegando o 2 como base, o que eu tenho, quais são as diferenças que eu encontro, tá? Entre o 2 e o 3, ó, eu mantenho o material, mantenho o coeficiente, e consequentemente mantenho o coeficiente de Haas-Williams, mantenho o diâmetro, mantenho o comprimento, mas eu dobro a vazão. Se eu dobro a vazão, aqui também vai ter um aumento, só que esse aumento não é o dobro, tá? Porque a minha vazão está elevada a 1,85. Então, é a mesma coisa do que ter a vazão. Se eu dobrei a vazão, né, é a mesma coisa que eu multiplicar por 3,60. Se a gente pegar 6,42, tá lá os 23,18. Tá? Então, é isso daí que acontece. Tá? Ou seja, eu quase 4 vezes o valor anterior. Então, se eu dobro a vazão, eu não dobro a perda de carga, eu quase quadriplico a perda de carga, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente e tomar cuidado, principalmente quando se faz dimensionamento de tubulações, sistemas prediais, tá? Em que, às vezes, se a gente vai ter uma duplicação da vazão, a gente pode ter um problema aí de aumento de muito grande perda de carga. E isso pode impossibilitar que a água chegue no seu destino final. Então, isso aqui é legal desses 5 exercícios, né, do 2 ao 6, é a gente poder ver que as variações de certos materiais podem piorar ou melhorar a nossa perda de carga, tá? Quando eu olho agora... Professor. Diga, Jandy. Então, essa duplicação que a gente teve da vazão, ela vai aumentar uma grande perda de carga para independente do material que a gente estiver usando? Não. Aqui, essa avaliação é focada única e exclusivamente mantendo o material, tá? Porque se eu mudo o meu material da tubulação, e a gente vai ver isso agora com uma avaliação do 2 com 4, a gente vai perceber que a mudança do material reduz a nossa perda de carga. Tá? Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. No exercício 2 é aço zincado, no exercício 4 é PVC. Então, o meu coeficiente aqui de Haas-Williams vai de 120 para 145. O que esse coeficiente aqui nos mostra? O que ele quer dizer? Quanto maior o meu coeficiente, menor o fator de atrito. Ou seja, quanto maior o meu coeficiente Haas-Williams,
menos rugosidades a parede da minha tubulação tem, tá? E menor vai ser a perda de carga infringida ao fluido. Ok, turma? Então, isso daqui é refletido no resultado. Se com aço zincado, mantendo diâmetro, comprimento e vazão idênticos nos dois exercícios, e no aço zincado eu tinha uma perda de carga 6,42, no PVC ela cai para 4,52, ou seja, só a mudança do material já ajuda, tá? Então, isso já te responde, né, Jade? Mas assim, por exemplo, se a gente tiver dois PVCs e a gente tem um dobro da vazão. Acontece a mesma coisa que aconteceu ali com aço zincado. Ah, tá, entendi. Vai aumentar. Se eu duplico a vazão, não é triplico, né? Eu multiplico a minha perda de carga por 3,60 e alguma coisa. Entendi. Tá? Então, isso aí, a questão do material, se você está comparando o mesmo material e eu só dupliquei a vazão, a perda de carga vai lá em cima. Troca o material, a perda de carga cai. Tá? O centro da cidade de Campo Grande ainda tem várias tubulações, está em processo de substituição, não sei se já está totalmente substituído. Tá? Na época que eu trabalhei na Águas, o centro ainda era muito de cimento amianto, tinha muitas tubulações de cimento amianto no centro de Campo Grande. Então, eu não sei realmente se já foram todas substituídas ou não, mas à medida que eu troco cimento amianto por PVC ou PAD, eu reduzo a perda de carga e dou possibilidade de aumento de pressão e de pressão no sistema. Ou seja, por incrível que pareça, na hora que eu troco o material, eu tenho que fazer uma boa avaliação do que eu estou ganhando de carga, né, de pressão, ter aí um probleminha de pressão ao ponto de começar a forçar rupturas da minha tubulação, tá? Então, isso também é interessante, a gente entender isso, porque se eu troquei por um material que tem menos arrasto, eu vou diminuir a perda de carga. Eu diminuindo a perda de carga, consequentemente, estou aumentando a pressão no sistema, tá? Vamos avaliar agora o segundo exercício com o quinto exercício. Eu tenho aço zincado e eu dobro o comprimento. E aí a perda de carga é dobrada. Por quê? Vamos olhar lá a equação, né? Deixa eu arrumar esse aqui que tá feio. A perda de carga, né? HF é 10,646 vezes L vezes Q a 1,85, D a 4,87 vezes C a 1,85. Se eu dobro L, eu só vou dobrar o valor da perda de carga. Certo? É simplesmente um olhar direto para a nossa equação. Se eu fizer agora uma avaliação lá do 2 com 6, em que eu mantenho o material, mantenho o comprimento, mantenho a vazão, mas eu duplico o diâmetro, ou seja, eu estou duplicando esse diâmetro, olha o quanto que a minha perda de carga cai. E é claro, isso aí é quase que natural. Se a gente olhar a parte teórica com muita calma, é o natural. Se eu dobrei o meu diâmetro, eu pego 2, né? Estou dobrando, elevado a 4,87, é a mesma coisa do que, vamos lá, 2, 4,87. 24,29. 29,24. Isso, 29,24. 29,24, ou seja, eu divido por quase 30. Tá? Eu reduzo, eu pego o meu valor que eu tinha antes e divido por quase 30. Olha o quanto que eu tenho de redução. Tá? Então, isso também é uma das consequências. É claro que se eu aumento o diâmetro, eu vou dar uma diminuída na minha velocidade, tem outras coisas que acontecem, tá? São inversos, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Quando a gente fala, não, vou reduzir minha perda de carga, vou aumentar o diâmetro, vou dobrar o diâmetro. Tem que tomar cuidado, porque a gente pode dobrar o diâmetro e reduzir muito a pressão. A pressão não vai reduzir muito a vazão, tá? E aí eu perco em outros pontos. Mas esses exercícios do 2 ao 6 é mais para a gente ter uma visão em cima da própria equação, né?
Se a gente olhasse só pela equação e eu quisesse saber se eu dobro a vazão, o que acontece? Se eu mudo o PV, se eu mudo o material, dobro o coeficiente Haas-Williams, assim, daria para vocês, só usando a equação, sem nenhum outro valor, ou seja, unitariamente, né, colocando aqui valores unitários, vocês conseguiriam me dizer o que acontece com a perda de carga. Tá? A gente só usou valores para ficar mais fácil. Vamos lá para a primeira palavra da nossa lista de chamada, perda de carga. Tá? Vamos lá preencher a palavrinha perda de carga. Vamos para o exercício 7, ou seja, ó, foi até rapidinho, né? 6 exercícios foram na correria, né? Vamos para o exercício 7. Agora vai demorar um pouquinho mais, que a gente vai detalhar algumas coisas. Determinar a vazão que circula do reservatório A para o reservatório B, tá? Tendo um diâmetro de 100 milímetros, comprimento de 1000 metros, tubulação de aço galvanizado, desprezando perda de cargas localizadas e energia cinética, tá? Então, a gente só quer determinar a vazão. Sabendo que eu tenho um diferencial de altura, tá? Ou diferença de cotas entre os níveis dos dois reservatórios de 10 metros, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui minha tabelinha. A gente falou, o material perdão, deixa eu lá de novo, aço galvanizado, né? Então, coeficiente C aqui de 125. Então, vamos lá. A perda de carga é igual a 10,646 L vezes Q elevado a 1,85, diâmetro a 4,87, vezes Haas-Williams a 1,85. Muito bem. Eu quero saber qual a vazão que está ocorrendo aqui, né? No sentido aqui do reservatório A para o B. Muito bem. Uma coisa que ele pede é para a gente ignorar as perdas de cargas localizadas e a energia cinética. Lembra que HA igual a HB menos as perdas de carga entre A e B? Né? O que acontece aqui é que os dois aqui, olhando, se a gente destrinchar o HA, que é Z de A, mais PA gama, mais VA ao quadrado sobre 2G, né? Ele fala que a cinética é para a gente desprezar, né? E aqui, como é topo de reservatório, é 0. Tá? Cota de A é 10. Né? Aqui no meu HB, eu vou ter ZB mais PB gama mais VB ao quadrado sobre 2G. Ele fala para desprezar esses dois, ó. Aqui é pressão atmosférica. P a gente considera 0, tá? Porque ele está aqui na base. Então, é 0. Então, o que eu tenho aqui é que a perda de carga entre A e B é a cota do meu A. Tá? Muito bem, turma. Então, vamos lá. Por isso que aqui, na hora que eu isolo, a minha vazão e coloco a perda de carga aqui dentro, eu substituo a perda de carga por essa diferença aqui de 10 metros, tá? E aí é só substituir todo o restante, né, do exercício. Então, a gente tem o diâmetro de 100 milímetros, 0,1 a 4,87, o C, aço galvanizado, 125, 10,646 vezes os 1000 metros.
resolvendo a equação, tem uma vazão de 0,0067 metros cúbicos por segundo, ou 6,7 litros por segundo, tá? Então, essa é a nossa resposta, ok? Alguma dúvida até agora, turma? Não, professor. Tranquilo. Muito bem, então, exercício 8. Um conduto de ferro fundido de 8 polegadas de diâmetro apresenta pressão no meu ponto A de 2,4 kg por centímetro quadrado e no ponto B, e o ponto B 1.800 metros à frente e 1,4 acima de 1,8 kg por centímetro quadrado. Calcular a descarga na canalização, desprezando as perdas de carga e energia cinética. Tá? Então, a gente está falando uma tubulação de ferro fundido. Está aqui. O coeficiente de C é 100. Vamos lá. Eu tenho aqui ó, uma diferença entre A e B de 1,4 metros. Tá? Então, vamos lá. HA igual a HB mais perdas de carga entre A e B. Né? Lembra que eu falei lá no exercício anterior. Então, ZA mais PA gama mais VA ao quadrado sobre 2G igual a ZB, PB gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais as perdas de carga entre os dois pontos. Como a cota de A é zero e ele falou para a gente ignorar as perdas de carga, tá? Ele pediu para ignorar as perdas de carga, a energia cinética. Então eu tenho PA gama é igual a ZB mais PB gama mais as perdas de carga. Na hora que eu isolo minha perda de carga entre os pontos A e B, eu tenho que PA gama menos Z de B menos PB gama é a resposta da minha perda de carga. Então ele fala lá, no PA, ele fala que a pressão lá está em 2,4 kg força centímetro quadrado. Tá? Então a gente tem 24.000 kg/força metro quadrado para um gama de 1.000 kg/força metro quadrado. Estou colocando tudo em metro para a nossa resposta ser metro, já que a cota aqui do B é metro, tá, turma? No B ele fala em 1,8, convertendo dá 18.000 kgf metro quadrado sobre 1.000 kgf metro quadrado. Aí a nossa perda de carga, resolvendo essa equação aqui, fica 24 menos 1,4 menos 18 dá 4,6 metros de coluna d'água. Então é a perda de carga entre os dois pontos. Ok? Tendo a perda de carga entre os dois pontos, eu posso agora calcular a minha vazão. Usando aquela equação da perda de carga isolando a vazão, eu tenho que a minha vazão final entre A e B é de 0,0234 metros cúbicos por segundo, ou 23,4 litros por segundo. Ok, turma? No exercício 9, ou seja, vai aparecer repetições, mas é bom para fixar bem para vocês esses cálculos. Não tem muita diferença, tá? Ou dificuldade. Vocês vão ver pela massificação dos exercícios que não tem muito erro, tá? Determinar o diâmetro equivalente de uma tubulação de PVC que recalca 45 litros por segundo de água, estando os tubos no plano horizontal com uma diferença de pressão entre as suas extremidades de 7 metros. Considerar o comprimento da tubulação de 100 metros, desprezar perda de carga localizada e indicar o diâmetro comercial acima do determinado pelos cálculos. Por que isso? Provavelmente a gente vai achar um valor de diâmetro que não é o diâmetro que a gente vai encontrar no mercado. Então a gente vai ter que definir um diâmetro maior. E aí a gente vai dizer por que eu escolhi ele acima. Então vamos lá. Se eu isolar o meu diâmetro, tá, daquela minha equação de Haas-Williams, pegando a equação de perda de carga Haas-Williams e isolando o meu diâmetro,
eu tenho que diâmetro elevado a 4,87 é 10,646 vezes o comprimento, 100, vezes a vazão, 0,045 elevado a 1,85, sobre 7, porque ele fala lá que a perda de carga é 7, né? Vezes o coeficiente de Haas-Williams para PVC, que é 145 elevado a 1,85. Resolvendo a raiz de 4,87 desta equação aqui, eu tenho que o diâmetro é de 0,13 metros ou 130 milímetros. Eu tenho tubulação de 130 milímetros no mercado? Não tenho. Tá? Então, se eu não tenho tubulação de 130 milímetros no mercado, o que eu faço? Eu admito um diâmetro superior, tá? Imediatamente superior, que é o de 150 milímetros. Ok? Muito bem. Professor, por que o senhor escolheu 150 milímetros? Lembra lá naquela análise que a gente fez do exercício 2 ao exercício 6, em que eu mudava alguns parâmetros e eu verificava o que acontecia com a minha perda de carga? Se eu vou estar definindo uma tubulação, tá, comercial para um sistema meu, eu sempre vou desejar o mínimo de perda de carga possível, tá? Então, se pelo meu cálculo cru, né, o cálculo bruto, meu diâmetro deu 130, se eu adotar um diâmetro maior, minha perda de carga cai. Então, por essa razão que eu escolhi o diâmetro ligeiramente superior no mercado. Eu poderia escolher a tubulação de 100 milímetros? Não, porque eu ia aumentar a perda de carga. E talvez esse aumento de perda de carga pode ser prejudicial para mim. Tá? É por essa razão que a gente sempre escolhe um superior, porque é muito mais fácil eu retirar retirar energia do meu sistema com uma válvula, um registro ou alguma coisa, algum equipamento mecânico apenas, tá? Do que adicionar energia, porque adicionar energia automaticamente eu vou ter que meter uma bomba. Se eu tiver que pôr uma bomba, vou ter que ter energia elétrica, vou ter custos inerentes para tal. Então a gente sempre pretende ou deseja que, na pior das hipóteses, caso eu tenha um excesso de pressão e eu precise tirar energia, coloque uma válvula redutora de pressão ou um registro para regular a vazão e automaticamente reduzir a perda de carga, reduzir a pressão do meu sistema. Né? Eu aumento a perda de carga à medida que eu fecho o registro e aí eu consigo garantir a manutenção dos dados. Tá? Entenderam aí, né? Vamos para o exercício 10, turma. A água escoa num reservatório de A para B, onde encontra-se em funcionamento um aspersor. Tá? Aquele regador de jardim, não sei se vocês já viram aqueles aspersores, nada mais, nada menos que um aspersor. Tá? Qual que é a vantagem de vocês saberem com o aspersor? Porque aqui estamos falando do que? Pressão atmosférica, tá? Essa é a primeira dica na hora da solução. Muito bem. A água escoa no reservatório para B encontra um funcionando aspersor operando pressão de kg/força centímetro quadrado e vazão de 9 metros cúbico hora, sendo a tubulação de PVC com 2 polegadas de diâmetro e 114 metros de comprimento. Determinar a altura H, ou seja, qual é a diferença de cota ou a carga, né, a energia do meu ponto A, para abastecer esse aspersor nas condições que está aí no exercício. Desprezar as localizadas e energia cinética. PVC, coeficiente de 145. Então vamos lá. Eu calculando a perda de carga no meu sistema, tá? Uma perda de carga distribuída sem levar em consideração as localizadas, eu tenho aqui uma perda de carga de 3,67 metros de coluna d'água, tá? Mas é claro que não é essa perda de carga que vai ser a nossa resposta. Por quê? Eu tenho lá que a energia no meu ponto A
tá? HA é igual a HB, energia no meu ponto B, tá? Menos as perdas de carga entre A e B. Certo? A pressão no meu ponto A é zero, porque aqui eu tenho a pressão atmosférica atuando. Eu falei que aqui era pressão atmosférica. Errei, tá, turma? Pressão atmosférica aqui. Porque aqui ele fala que eu preciso de uma pressão... Se fosse um tubo aberto, tá? Eu poderia até dizer que era pressão atmosférica, mas é um aspersor. Desculpa, turma. A pressão aqui ele fala, né, que é de 15 kg/força por centímetro quadrado, né? A pressão no ponto B. Então tem aqui ZB mais PB gama mais VB ao quadrado sobre 2G. Ele fala para a gente ignorar. Aqui é zero porque é pressão atmosférica, aqui é zero porque ele pede para a gente ignorar, porém esses valores aqui não dão para ignorar, tá? Esse Z de A é essa altura, tá? É a cota, tá? Imaginando que aqui a gente tem um plano horizontal de referência, tá? O famoso PHR. Então esse H vai ser o meu ZA. Então meu ZA vai ser quem? O ZB, está na cota zero, mais o PB gama, que aí eu tenho 15.000 dividido por 1.000, mais 3,67, que foi a perda de carga entre os dois. Então a cota de A é 18,67 metros, tá? Ou seja, a altura que o meu reservatório tem que estar é 18,67. Ok? Vamos para o exercício 11. Determinar a altura na figura, desconsiderando as perdas de carga localizada e a energia cinética. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um desenho, deixa eu ver se o zoom fica melhor para vocês. Mais ou menos. Tá? Então tem aqui uma tubulação, aqui uma vazão de 18 litros por segundo. Aqui, deste ponto até o registro, eu tenho 2 metros. Aqui tenho 10 metros de comprimento. Do topo do meu reservatório até aqui embaixo eu tenho 8,5, com o início da tubulação em 6,5, né? Esse é o gama da água, ok? Tubulação PVC de 3 polegadas, e eu quero saber qual é essa altura, tá? É isso que eu estou querendo saber. Qual a altura H aqui da minha figura. Muito bem. Vamos lá. De novo, calculo a equação e descubro a perda de carga entre este ponto e este ponto aqui. Tá? Eu vou procurar uma perda de carga daqui até aqui. Certo? Então vamos lá. Qual o comprimento? Lembra que eu falei, ó, 8,5 daqui até aqui. Mas daqui até aqui só tem 6,5, né? Porque eu tenho 2 metros aqui, que é água. Então vamos lá. 6,5 mais 10 mais 2, né? Ou seja, eu quero saber qual é a perda de carga aqui nesse meu registro. Vezes a vazão, que ele já deu lá, 0,018 elevado a 1,85. O diâmetro, que é 3 polegadas, então tenho 0,0762 metros elevado a 4,87 vezes 145, que é um coeficiente aqui de razoínas a 1,85. Então, minha perda de carga nesse trajeto aqui é de 3,20 metros de coluna d'água. Se eu faço agora uma avaliação HA igual a HB mais perda de carga entre os pontos, eu começo aqui a fazer, a definir a conta. Então, meu HA aqui, eu vou desconsiderar esses dois, porque ele fala esse, porque a pressão atmosférica está atuando aqui, este, porque ele fala para desconsiderar a energia cinética, tá? O meu ponto B, aqui, eu vou desconsiderar, porque ele está aqui, ele está... Como que eu vou dizer para vocês? Me fugiu agora a palavra. É um tubo aberto aqui, tá? Ele perde energia aqui no caminho, então essa água não sobe. Como que eu vou falar? Eu também estou aqui com...
Ai, como que eu vou dizer? Me fugiu agora completamente a palavra. Essa tubulação aqui, ela tá aberta, tá, turma? Ela vem aqui, ela tá totalmente aberta e tem um registro aqui. Então, aqui em cima, como tá aberto, o que tá atuando nesse tubo aqui é a pressão atmosférica, tá? Então, imagine um cano aberto, ok? Então, fazendo essa avaliação aqui, então, na hora que eu faço esse cálculo aqui, eu tenho isso daqui, né? Essa cota de B, que seria esse ponto aqui, essa altura H, que eu não sei qual é, mais os 2 metros que eu tenho aqui, tá? Mais os 3,20, que foi o cálculo lá da perda de carga entre A e B. Fazendo a conta aqui, eu tenho H igual a 3,3. Alguma dúvida aqui, turma? Porque eu fui bem confuso agora, né? Eu literalmente me atrapalhei aqui. Tá. Vamos para o exercício 12. Calcular a perda de carga contínua ao longo de uma tubulação de polietileno com 60 metros de comprimento e 3/4 de diâmetro interno, tá? Que conduz a uma vazão de 1,8 metros cúbicos por hora. Então vamos lá. Resolução, separei ali já os principais. L é 60 metros, diâmetro de 3/4 polegadas dá 19,5 milímetros, tá? Conversão direta. E a vazão de 1,8 metros cúbicos por hora deu 0,005 metros cúbicos por segundo. Muito bem, turma. Aqui eu já vou ter que trabalhar com um diagrama de Moody, tá? Como é que é esse diagrama de Moody, turma? Eu tenho aqui, ó, neste lado aqui, a rugosidade relativa, tá? A rugosidade relativa, que a gente também pode chamar de RR, é a rugosidade do meu material dividido, tá, pelo diâmetro do meu material. E depois eu tenho aqui embaixo o número de Reynolds, certo? Quando eu calculo os dois valores, tá? Vamos supor, um Reynolds de 10 a quinta e uma rugosidade, vamos supor, uma rugosidade de 0,0004 e um Reynolds de 10 a quinta. O que eu faço? Esse 0,004 é essa curva aqui, ó. Certo? E o 10 a quinta de Reynolds é aqui. Pum, bateu aqui. Eu venho aqui e já acho qual é o fator de atrito, tá? Da minha tubulação. Certo? Então, este é o método que a gente usa para definir o fator de atrito, usando a equação geral da perda de carga, ou de Darcy-Weisbach. Então, vamos lá, rugosidade relativa, 0,001. Tá? Por que 0,001? Porque eu falo que ele é uma tubulação de polietileno. Tá? Ele já tem aqui as rugosidades dos principais materiais. Tá? A gente normalmente sempre usa aqui esses materiais aqui, polietileno, PVC, ferro fundido, tá? E aço galvanizado, são os principais, tá? Que a gente usa. É claro que a gente tem tabelas com outros épsilons de outras tubulações. Aqui eu calculo a rugosidade relativa, tá? E depois o cálculo de Reynolds. É claro que para calcular Reynolds eu preciso saber a velocidade, que eu não tenho, então eu vou ter que definir a velocidade. E com isso voltar lá na minha tabela. Tá? Então achei aqui
a rugosidade relativa de 0,000052 e meu Reynolds de 3,3 vezes 10 a quarta, tá? Aqui é a viscosidade cinemática do meu fluido, quando a gente não fala nada é água, é 10 a menos 6. Só responder a universidade aqui, turma, desculpa. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui no meu Reynolds. Pegar aqui o meu Reynolds. Acho lá o 0,0052, vai ser muito difícil, eu pego ali perto do 0,0005. Pego o meu Reynolds de 3, alguma coisa, né? 3,3, né? Vezes 10 a quarta. Na hora que eu juntar as duas retas, né? Então vamos lá pegar minha reta aqui, minha curva, né? Minha curva com a reta deu mais ou menos por aqui. Eu vou achar o meu valor aqui de F, tá? Então, aqui. Tá por aqui, tá, turma? E esse meu valor de F é 0,023. Ok? Desculpa, turma, mas é que a turma fica mandando mensagem aqui e a gente tem que responder. Coordenação é dose. Desculpa, turma. Então, pelo diagrama de Moody, para a rugosidade relativa de 0,000052 e Reynolds 3,3 vezes 10 a quarta, eu tenho um fator de atrito de 0,023. Aplico a equação fundamental ou Darcy-Weisbach e vou achar aí a minha perda de carga. Né? Só fiz a substituição do fator de atrito. Aqui eu coloco o comprimento, aqui eu coloco a vazão, aqui o diâmetro. Faço a equação, perda de carga de 11,37 metros de coluna d'água. Agora vai ser um show, tá? Daqui para frente, um show de exercícios de determinar o fator de atrito e as perdas de carga, tá? Calcular a perda de carga contínua ao longo de uma tubulação de 50 metros de comprimento, 1,5 de diâmetro, né? 1,5 polegada de diâmetro interno. Rugosidade epsilon, 3,1 vezes 10 a menos 4, tá? E uma vazão de 1,5 litros 1,5 litros por segundo e líquido com viscosidade cinemática de 7,2 vezes 10 a 7 metros quadrados por segundo. Muito bem. Temos aqui o comprimento, diâmetro, vazão, epsilon e a viscosidade cinemática. Só vou lá, calculo a rugosidade relativa. Então vou começar aqui a anotar para ficar mais fácil depois de achar junto com vocês, tá? Rugosidade relativa de 0,0081. Um Reynolds de, calculando a minha velocidade para aplicar no Reynolds, e um Reynolds de 6,96 vezes 10 a quarta. Muito bem. Vocês conseguem enxergar aí no computador de vocês esse gráfico de Moody? Ou fica muito pequeno? Dá para enxergar, Prat. Dá? Para a gente ir junto, tá? Fazendo aqui o exercício para vocês entenderem. Então, vamos lá. O meu relativo é 0081, 004, 006, 008, tá? Então, tá por aqui, tá? Então, é essa linha aqui. Então, vamos seguir aqui a linha e ele fala em 6,96, 10 a quarta. Então, 10 a quarta, 6,96
aqui é 7, é quase essa reta aqui, tá? Então, a gente pega aqui essa reta, é quase 7, né? Aí, professor, que mão torta, hein? 0,0081, né? Bom, bateu mais ou menos por aqui. Então, aí a gente continua aqui. Nossa, mas hoje tá feio meu negócio, hein, turma? Então, tem aqui 0,03, aqui 0,04. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços, aqui é 0,20 e 0,20. Então, 0,032, 0,034, 0,036. Tá? Esse é o fator de atrito que eu encontrei. Ok? Então, o meu fator de atrito ficou em 0,036. Substituo na equação e aí eu tenho que a perda de carga é de 4,17 metros de coluna d'água. No exercício 14, determinar o diâmetro equivalente de uma tubulação de PVC, utilizando as equações de Haas-Williams. E de Darcy-Weisbach, que é a equação universal, tá? Para as condições de perda de carga, 45 metros coluna d'água, vazão 108 metros cúbicos dia, comprimento 1.600 metros, desconsiderar a perda de carga localizada. Então, vamos lá. Por Haas-Williams é só aplicação direta, tá? Aplico a equação direta, isolando o diâmetro, eu tenho um diâmetro de aproximadamente, né? Deixa eu arrumar isso aqui depois. De aproximadamente 40,2 milímetros. Por Darcy, eu tenho a minha perda de carga, o problema é que eu não tenho meu fator de atrito, então eu vou começar com as tentativas. Então tá. Por Haas-Williams, tá? Eu achei lá perto de 40,2 milímetros, né? Então, o que a gente faz aqui, a gente vai fazer uma tentativa, já não é chutando, né? Engenheiro não chuta, atribui valor. Vamos atribuir um valor muito próximo lá do valor que a gente encontrou com Haas-Williams. Tá? Então, na primeira tentativa, eu calculo a velocidade com esse diâmetro que eu estimei. Calculo a rugosidade relativa, né? Da onde eu tiro 0,005 lá do material que ele fala que é PVC. Lembrando, se eu usar aqui em milímetro, aqui embaixo é milímetro também, tá, turma? Para a rugosidade relativa, ela é adimensional, então as duas têm que estar na mesma dimensão. Posso até dividir metro por metro, tá? Quilômetro por quilômetro, seja lá o que for, mas não misturem unidades. Calculo o Reynolds e tem lá 3,98 vezes 10 a quarta. Jogando no meu gráfico de Moody, tá? Eu acho aqui um fator de 0,022, ok? O que eu faço agora é aplicar esse fator de atrito na minha equação de Darcy-Weisbach para verificar se eu vou realmente chegar no mesmo valor de diâmetro. Então, eu isolo meu diâmetro, porque eu já tenho minha perda de carga, tá? Foi dita lá a perda de carga de 45 MCA, e eu vou aplicar ele aqui. Bem, quando eu aplico em Darcy-Weisbach aquele fator de atrito determinado pelo diâmetro de 40, e é claro, eu poderia estar aqui usando um diâmetro maior, um diâmetro menor ou assim por diante, tá? O meu D
é de 0,0399 metros, ou 39,9 metros. É igual, ou seja, esse diâmetro aqui tinha que ser igual ao diâmetro que eu estimei no começo, não é igual, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai agora pegar este novo dado, tá? E vou estimar uma segunda vez. Aqui, infelizmente, turma, no exercício vocês não conseguem enxergar isso. Mas eu tenho uma tabelinha, eu tenho que só lembrar onde tem que só lembrar para mostrar para vocês hoje. Ontem eu achei ele aqui, mas esqueci de salvar ele numa pasta onde eu pudesse lembrar mais rápido. O diâmetro, na hora que eu for utilizar isso lá no gráfico de Moody, tá? Eu consigo determinar com mais precisão os valores do RR, tá? E os valores do Reynolds. Porque se a gente olhar, o primeiro valor de RR foi 0,000125 e o Reynolds 3,98 vezes 10 a quarta. Agora deu 0,000125, mas na verdade ele tem mudanças lá nas outras casas decimais. E o nosso Reynolds deu 3,99, em vez de 3,98, deu 3,99, 10 a 4. Graficamente, na hora que a gente olha um pelo outro, tá, turma? Na hora que eu bato um pelo outro, vai dar o mesmo fator de atrito de 0,22, tá? Porque a variação é muito pequena. Entre 399 e 398 é muito pequena, não consigo ver visualmente. Vai dar um fator de 0,22. E aí, é claro que eu aplicando esse fator de atrito na minha equação de Darcy-Weisbach vai dar 0,0399 metros, ou 39,9 milímetros. Ou seja, o diâmetro bate com a minha segunda tentativa. Então, por Darcy-Weisbach, né, meu diâmetro é de 39,9. Por Haas-Williams, meu diâmetro foi de 40,2 milímetros. E por Darcy-Weisbach, meu diâmetro foi de 39,9 milímetros. É claro que numa decisão, caso a gente pudesse adotar o diâmetro de 40 milímetros, a gente adotaria um diâmetro intermédio dos dois de 40 milímetros, tá? Mas, como vocês podem ver, há uma variação muito pequena entre as duas equações, tá? A única diferença é que a de Darcy-Weisbach só foi possível resolver por Darcy-Weisbach porque a gente já tinha resolvido antes por Haas-Williams. Ah, professor, por quê? No Haas-Williams o senhor já tinha achou o diâmetro para poder igualar? Poderia, mas eu posso também usar um solver no Excel, colocar um diâmetro qualquer lá e pedir para que ele calcule constantemente até os dois valores de diâmetro baterem, tá? Até a célula X ser igual à célula Y. E aí ele vai calcular qual é o fator de atrito e qual é o diâmetro correto, tá? Também não muda muita coisa, a gente pode estar usando o Excel e aí é muito mais rápido, tá? Porque para o exercício, para poder explicar isso para vocês, a gente usou um caixote, né? Vamos dizer assim, uma escadinha para poder facilitar as contas. Ok? Exercício 15, turma. Uma tubulação de aço zincado de 250 milímetros de diâmetro, 300 de comprimento, recalca uma vazão de 270 metros cúbicos hora. Calcular as perdas de carga localizada e total, sabendo ao longo da tubulação a gente tem as seguintes peças: uma entrada de borda, duas ampliações, uma válvula de retenção, um registro de gaveta, um medidor Venturi, 7 curvas de 45 graus e um registro globo, tá? E aí eu tenho aqui o coeficiente, né? Calcular as perdas de carga por coeficiente, pelo método dos coeficientes, eu tenho aqui uma tabelinha com os principais materiais, tá? Lembrei, o livro é do Azevedo Neto, tá, turma? Que bom que nessa imagem está o livro do Azevedo Neto. Que Deus o tenha. Ele deve ficar bravo porque eu não lembrei dele. Só lembro do Porto, né? É que a gente usa muito mais o livro do Porto que do Azevedo Neto. Por mais ser, os dois são ótimos livros didáticos de hidráulica. Ok? Então, vamos lá.
perda de carga localizada vai ser um somatório desses meus Ks multiplicados pelo velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Tenho aqui as peças, tenho aqui os Ks, né? Daquela tabelinha aqui, eu gerei essa nova tabela. Então, entrada de bordo, K vale 1, ampliação vale 0,3, válvula de retenção 2,5, gaveta 0,2, Venturi 2,5, curvas 0,2, registro de globo 10, e aí eu multiplico pelo número deles no meu sistema e faço depois o somatório. Então, o somatório aí dos meus Ks foi 18,2. A minha velocidade é 4 vezes a vazão sobre πdA ao quadrado. Calculo a minha velocidade, deu 1,528 metros por segundo, tá? Aplico isso na equação pelos métodos métodos característicos, né? O K, a perda de carga localizada, meu K de 18,2, velocidade 1,528 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Perda de carga localizada de 2,165 metros de coluna d'água, ou MCA. A perda de carga distribuída nada mais é que usar a equação de Haas-Williams. Eu tenho lá o coeficiente de Haas-Williams, tenho o comprimento, a vazão eu também tenho, simplesmente, e o diâmetro também, substituo e tenho que a perda de carga distribuída é de 3,23 metros de coluna d'água. Qual é a total? A soma da distribuída mais as localizadas. Então tem 3,23 mais 2,165, ou 5,39 metros de coluna d'água, são as perdas de carga totais, tá? Ora eu chamo de HF, posso também chamar de HF total, tá? Isso aqui vai depender de autor, mas independente, isso aqui ou isso aqui é perda de carga, tá? Delta H e assim por diante. Exercício 16. Considerando na figura a tubulação é PVC. Olha lá, PVC já de cara a gente já começa a tirar algumas informações dela, tá? Em que a vazão é de 144 metros cúbicos por hora, calcular as perdas de carga localizada contínua e total. As tubulações de 200 e 150 milímetros de diâmetro possuem 50 e 60 metros de comprimento, respectivamente. Então, essa é a figura, tá? Então eu tenho aqui, ó, as peças. Eu tenho uma entrada normal de canalização de 200 milímetros, um cotovelo, tá? Tem gente que chama cotovelo, tem gente que chama de joelho, tá? Esse daqui, cotovelo e joelho é a mesma coisa, que é diferente de curva, tá? Cotovelo e curva são duas coisas completamente diferentes, tá? Cotovelo e joelho é igual, curva é diferente. Cotovelo de 90 graus de 200 milímetros, cotovelo 90 aqui de 200, mais um. Então são dois cotovelos 90 de 200 milímetros. Uma redução de 150 milímetros. Um cotovelo de 90 de 150. Um registro de gaveta. Outro cotovelo 90 e uma saída de canalização. Pelo método dos coeficientes, não me importa o diâmetro, só me importa o material, tá? A peça. Então isso aqui, na hora que eu for calcular, eu vou procurar o K do cotovelo de 90. Eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4. Uma entrada normal de canalização, uma saída normal de canalização. Uma redução gradual, na verdade não é bem gradual, pelo desenho aqui ela é brusca, mas se o livro fala que é gradual, a gente aceita. E aqui um registro de gaveta. Nós só nos preocupamos com os milímetros se for calculada a perda de carga localizada pelo método dos comprimentos equivalentes. Porque aí comprimento equivalente me importa cada diâmetro possui uma equiparação, uma conversão dele em metros lineares. Ok? Vamos lá. Tenho aí a nossa equação de perda de carga, usando a tabelinha. Tenho as tubulações de 200 milímetros, eu tenho lá... vou fazer os cálculos só de 200, depois só de 150. Na tubulação de 200 eu tenho dois cotovelos 90 e uma entrada. Então está ali o valor de K. Calculo a velocidade lá no meu tubo de 200.
E eu tenho aqui que a perda de carga localizada no meu tubo de 200 é de 0,19 MCA. A perda de carga distribuída no meu tubo de 200 é de 0,345 MCA. Tá? A perda de carga total na tubulação de 200 é a soma da distribuída mais a localizada. Então eu tenho aí, aqui está trocado, tá, turma? Ó, é distribuída e aqui localizada, tá? Só está trocado aqui na conta, ok? Lembrar de arrumar isso aqui. Então tem que a perda de carga no 200 é de 0,535 MCA. Para a tubulação de 150 milímetros, eu tenho aí as peças, né? A gradual, 2 cotovelos, um registro de globo e a saída da tubulação. Meu K de 3,15. Então calculo minha perda de carga localizada. E a perda de carga distribuída na tubulação de 150 milímetros. Ó, aqui a gente muda aqui e muda aqui, né, para calcular a velocidade. Na perda de carga total da minha tubulação de 150 milímetros, eu tenho que a perda de carga total é de 1,988 metros de coluna d'água. Ok? A perda de carga total no meu sistema vai ser a perda de carga total do trecho de 200 milímetros mais a perda de carga total do trecho de 150 milímetros. E aí, fazendo a soma dos dois, eu tenho uma perda de carga total no trecho de 2,52 metros de coluna d'água. Até aqui tá dando para acompanhar, turma? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para uma segunda palavra para nossa presença, infiltração. A palavra-chave é infiltração, tá? Para eu poder lançar a presença para vocês. Bem, vamos lá, exercício 17, estamos já nos finalmente. Tá? Hoje vai ser só a resolução de exercício, aí é bom para vocês aproveitarem o tempo e tentar resolver os exercícios depois, um por um, tá? Assim que terminar, eu devo levar aí 1 hora para postar isso daí no drive de vocês, tá? Essa aula de exercícios e o vídeo, tá? Então, no exercício 17, estimar a vazão da tubulação de ferro fundido com 50 milímetros de diâmetro, como na figura, com as seguintes peças: entrada de borda, curva de 90, curva de 45, rede de gaveta e saída de tubulação. Aqui é um I. Saída de tubulação, tá? Então, a gente tem aqui um reservatório, aqui eu tenho uma entrada de borda, eu tenho aqui 3 curvas de 90, ó, primeira, a segunda e a terceira, 2 curvas de 45, um registro e a saída da tubulação. Ok? Então esses são os elementos que eu vou ter que converter para definir a perda de carga localizada. Então vamos lá. Da figura e com a minha tabela de coeficiente de perda de carga localizada K, eu tenho o somatório de casa, onde eu faço aí as contas, tá? Eu já fiz as contas direto. Uma entrada de borda é 1, 3 curvas de 90 é 1,2, 2 curvas de 45 é 0,4, um registro de gaveta 0,2, uma saída de tubulação, esse aqui ainda está errado, é igual a 1, o somatório é 3,8. Então, a perda de carga total é perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Eu posso já fazer a equação de uma vez só. Aqui,
entra a equação de Hazen-Williams e aqui a equação da perda de carga localizada, tá? Coeficiente K, ok? Então, vamos resolver aqui. Velocidade é 4, que multiplica a vazão sobre πd ao quadrado. Substituo lá na minha equação da perda de carga total, né? Eu gerei uma equação única. E agora eu vou substituir os valores. Então, substituindo os valores na minha equação, eu isolo os dois coeficientes de vazão. É claro que aqui uma equação, tá, de segundo grau, com algumas variações, aí a gente vai ter que, pode usar uma calculadora científica, o Excel, para resolver, ou desmontar essa equação. Eu, sinceramente, uso muito a calculadora científica para fazer isso, tá? Principalmente que no campo você não vai ficar fazendo isso na mão, tá? Resolvendo esta grande equação aqui, eu tenho que a vazão é igual a 0,06661 metro cúbico por segundo, ou 6,661 litros por segundo, tá? Definir a minha vazão. Ok? Exercício 18. Determinar o diâmetro comercial de uma tubulação de PVC para recalcar uma vazão de 1 litro por segundo na velocidade próxima a 2 metros por segundo. Após isso, calcular a perda de carga total, considerando que a tubulação terá 500 metros de comprimento, e as seguintes peças: uma entrada de canalização, uma ampliação, uma válvula de retenção, um registro de gaveta, um medidor Venturi, 2 cotovelos de 90, 3 cotovelos de 45, 9 curvas de 90, 4 curvas de 45 e um registro de globo e uma saída. É bastante coisa, mas vamos lá por partes. Então, separa aqui, coeficiente C é 145, vazão 0,001 metro cúbico por segundo, velocidade é aproximadamente 2 metros por segundo, isso é uma velocidade inicial para a gente começar a resolver, comprimento de 500 metros. Então, vamos primeiro separar os coeficientes K. Então, separei aqui os coeficientes K de todas as nossas peças, e o somatório dos nossos Ks ficou em 24,4. Muito bem. Primeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou definir o diâmetro, tá? Só que eu vou definir o diâmetro baseando-se na velocidade estimada, porque ele fala aproximadamente 2 metros por segundo, tá? Isso aqui é aproximadamente 2 metros por segundo. Quando eu aplico e faço isso, eu vou achar um diâmetro de 0,0252 metros. Sabendo que uma polegada é 25,4 milímetros, então eu posso dizer que ele é aproximadamente 25,4 milímetros. Eu vou estimar, atribuir o diâmetro para 25,4 milímetros. Então, agora, a partir de agora, o diâmetro que eu vou colocar aqui para definir a real velocidade, porque vamos lá, se eu estou definindo que o diâmetro que eu vou usar é o diâmetro de 25,4 ou 1 polegada, eu tenho que estimar agora, né, determinar qual é a velocidade para este diâmetro que eu escolhi. Tá? Eu inicio com esse valor aqui para definir um diâmetro, diâmetro, vamos dizer, um diâmetro inicial. Se eu aumento o diâmetro, o que acontece com a minha velocidade? Vocês lembram? Se não lembram, eu falo. Aumentei o diâmetro. Fala, Otávio. Como? É inverso. Se aumentar o diâmetro, você diminui a velocidade. Exatamente. Então, se eu colocar um diâmetro maior, eu vou respeitar o que o exercício fala. Lembra que o exercício fala? A velocidade está aproximadamente
2 metros por segundo. Então, se eu aumentei o diâmetro aqui, eu defini um novo diâmetro, consequentemente, minha velocidade vai diminuir e eu não vou ultrapassar o limite dado pelo próprio exemplo, né? Pelo exercício. Então, vamos lá. Calcula aqui a nova velocidade. Então, a nova velocidade é de 1,9735. Todos os cálculos, a partir de agora, vão utilizar como base esta velocidade e este diâmetro. Tá? Eu inicio ele, mas eu depois ajusto para poder calcular as perdas de carga. Porque é o tubo que eu vou utilizar, né? Eu quero saber quais são as perdas de carga com o tubo que eu vou utilizar. Muito bem, então vamos lá. Perda de carga localizada é K, que multiplica V ao quadrado sobre 2G. Meu K é 24,4, o V ao quadrado é 1,9735 ao quadrado. Tenho minhas perdas localizadas em 4,84 metros de coluna d'água. As distribuídas em 0,0827, que multiplica o fator de atrito, vezes comprimento, vezes a vazão ao quadrado sobre o diâmetro à quinta. Epa, professor, o senhor não deu, ou o exercício não deu, o fator de atrito. E aí, vamos de novo brincar com o nosso diagrama de Moody. Calculo a rugosidade relativa que deu aqui nesse exercício 0,00020. Meu Reynolds, 5 vezes 10 à quarta. Beleza, então vamos lá no Wood. 0,0020. 0,0020 está aqui. Opa. 0,0020 e 5 vezes 10 à quarta. 10 à quarta, 5. Está aqui. Tá? Então, tenho essa reta aqui. E essa curva aqui. Pronto, deu aqui. Estaria aqui entre... Aí, turma, é mais ou menos, tá? Eu tenho aqui 0,0025, 0,00252, 0,0253, né? Seria mais ou menos a leitura que eu faria. Eu faria aqui, tá? Então, ele até usou 0,0... Ah, é verdade, deixa eu voltar lá. É antes de virar. É 0,02515, porque está no meio entre o 0,0252, tá? O 0,025 e 0,0252. Então, no meio, 0,02515. Tá? Muito bem, agora que eu tenho, pelo diagrama de Moody, o meu fator de atrito, vou lá e calculo. A perda de carga distribuída é de 84,09 metros de coluna d'água. Tá? Somente isso, nada mais do que isso. A total, a soma da localizada com a distribuída, então tem uma total de 88,93 metros de coluna d'água. Tá? Por exercício 19, o reservatório B, prismático, de área igual a 1 metro quadrado, possui um orifício no fundo que abre, comandado pelo manômetro, tá? Comandado por um manômetro. Quando este acusar uma pressão de 4,9 kPa, tá? Já vou mostrar a figura. Qual deve ser a cota do nível de água do meu reservatório A, mantido a nível constante, para que o orifício do reservatório B seja aberto 10 minutos após a abertura do registro de gaveta da canalização de 1 polegada de diâmetro? Vamos lá, guardem bem essas palavras, o texto, tá? E os joelhos de 90 graus. No tempo t igual a 0, o reservatório está totalmente vazio. Considerar carga cinética. Então, a área do B, tá? Isso aqui, a área do B é 1 metro quadrado, a carga no B é 4,9 kPa, depois a gente vai mostrar aqui que dá 50 metros, e o ΔT, 10 minutos ou 600 segundos. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o exercício, tá? Eu tenho aqui um reservatório, ó. Isso aqui, turma, é o seguinte. A água vem, passa aqui
por toda essa tubulação. Na hora que eu abrir esse registro e ele passar por essas duas curvas e cair aqui, tá? É que ele vai encher o meu B. Este manômetro está aqui na base. Então, quando ele atinge a carga de 4,6, não é isso? 4,9, tá? É que ele vai abrir o reservatório, tá? Vai abrir na verdade, vai abrir esse manômetro aqui, tá? Quando ele atinge, é que ele escoa. Vamos lá. Então, tem lá o desenho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Idealizar. Para que seja possível eu definir a cota desse meu reservatório A, eu tenho que fixar a cota do reservatório B no valor da abertura da válvula, tá? Ou seja, 4,9 kPa. Porém, valor de cota é metro, não é quilopascal. Como é que eu converto quilopascal em metro? O que eu sei é que 1 metro de coluna d'água é 9.806,65 pascais. Então, a carga no meu B, lá no meu manômetro, em metros, que vai me indicar a carga ou a cota de água dentro do meu reservatório, é só dividir a carga que está lá, 4,9 kPa, por 9,806 kPa, e ele vai me dar a resposta em metro. Então, a pressão em B é 0,50 metros, ou meio metro. Tá? É dessa forma que a gente chega naquele resultado. Ok? Vamos lá. Então, tem lá, área de B é 1 metro quadrado, P de B é 0,5 e ΔT 0,5 metros e ΔT 600 segundos. Então, vamos lá. Determinar vazão e velocidade. Então, primeira vazão que eu tenho ali é 1 vezes 0,5. Por quê? Ele diz aí que a área do meu reservatório B, né, tem a área aqui dele, tem 1 metro quadrado. Certo? E eu sei que vai disparar o negócio quando essa carga aqui atingir uma altura de 0,5. Não é? Então, o que eu tenho? Eu tenho o volume. O volume aqui é 1 vezes 0,5 dividido pelo meu tempo de 600 segundos. É o tempo que vai levar para eu encher este reservatório do zero, tá? Com o volume desejado, que é o volume que dispara o manômetro aqui do reservatório B. Muito bem. Então, a vazão calculando aí, a nossa vazão é de 0,000833 metros cúbicos por segundo, né? Ou 0,83 litros por segundo. A velocidade nada mais é do que 4 vezes a vazão dividido por πd ao quadrado, diâmetro da tubulação é de 25 milímetros, então tem aí 0,025 ao quadrado, eu tenho uma velocidade de 1,7 metros por segundo. Depois eu vou determinar a perda de carga localizada. Tá? Perda de carga localizada, eu vou pegar minhas peças, pego aquela minha tabela, lembra daquela tabelinha que a gente já vem mostrando aqui várias vezes, e vou simplesmente aplicar. Eu sei que eu tenho uma entrada, né? Eu tenho uma entrada aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 90, mais um registro, mais uma saída. Tá aqui, ó. A entrada é 1, 6 vezes 0,9, que é os cotovelos de 90, o registro que é 0,2 e a saída que é 1, tá? Fazendo isso, eu determino a perda de carga localizada. Então, a perda de carga localizada, ou a perda de carga das peças, é de 1,12 metros de coluna d'água. Tá? Então, tá ali as peças, né? O que eu separei, a entrada de borda, cotovelo 90, registro de gaveta e saída de canalização. Depois eu determino a perda de carga distribuída. De novo, eu não tenho fator de atrito. Se eu não tenho fator de atrito, vou ter que caçar esse fator de atrito aonde? Calculando rugosidade relativa e o número de Reynolds. Então, agora a rugosidade relativa que a gente tem
0,00004 e Reynolds de 4,2 vezes 10 à quarta. Então, vamos lá. Olhando aqui no nosso diagrama de Moody, 0,4 zeros e um 4 está aqui. E 4,2 vezes 10 a 4. 4, essa linha aqui no meio é 4,5, então está quase nessa linha. Então vamos pegar como essa linha aqui, tá? Como sendo a linha do 4,2. E aqui a nossa curva do rugosidade relativa. Pum, bateu bem aqui, ó. Que é essa aqui. Então 0,02, 0,022, 0,024, 0,026. Não, falei bobeira. 0,025, eu tenho que pegar isso aqui e dividir aqui, pô. 0,021, 22, 23, tá? Muito bem. Então, meu fator de atrito, 0,070. Será que eu fiz leitura errada? 170 teria que estar por baixo. Deixa eu pegar aqui. 4... Não, ali está errado, tá, turma? Porque eu tenho um Reynolds 4,2 vezes 10 a 4, que é 4,2 vezes 10 a 4. Eu estou aqui nessa reta. Tá? E 0,00... Ô, turma. São 4 zeros. Eu que li errado. 0,0005. Então, 0,0004 é uma reta muito próxima dessa aqui. Então, a gente vai subir aqui, perdão. Eu que li errado mesmo. Sobe, pum, tá aqui. Mas mesmo assim, ele não tá... Não, 0,001, 2, 3, 4. É uma curva que estaria... eu teria que fazer uma curva aqui, tá? Aqueles cálculos... Ah, tá bom. Aí eu teria que ver como é que essa curva se comporta, tá, turma? Mas provavelmente ela vai se comportar aqui, tá? Ela estaria por aqui, certo? Seria 0,021. Tá? Eu vou ter que pegar depois a tabela que eu tenho toda no Excel, porque aí eu posso jogar o valor do Reynolds e da rugosidade relativa, ele me dá o fator de atrito, tá? Que é aquela equação, melhor, é só calcular aquela equação do fator de atrito que a gente tem 3,7 sobre Reynolds, aquilo lá, tá? Eu não lembro agora de cabeça aquela equação, tá? Mas é ela que vai nos dar essa resposta. Considerando que seja o fator de atrito de 0,0170 e aplicando nossa equação de perda de carga, eu tenho que a minha perda de carga é 0,421 metros de coluna d'água. Tá? Determinação da perda de carga total é a soma das duas, tá? Ela localizada com a distribuída, então a perda de carga total é de 1,541 metros de coluna d'água. Tá? A altura do nível d'água do reservatório A, eu tenho o quê? Energia de água, energia B, mais delta H, ou perda de carga entre A e B. Vou dar um zoom aqui para vocês. Então tem lá, PA gama mais ZA mais VA ao quadrado sobre 2G é igual a PB gama mais ZB mais VB ao quadrado sobre 2G mais as perdas de cargas totais. Tá? PA gama do nosso reservatório lá é 0, tá? É o início do nosso reservatório. Deixa eu pôr lá na figura. Deixa eu achar a figura para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, só para a gente lembrar, tá? Ó, aqui, ó, pressão atmosférica. Início não tem velocidade, tá? Que é o início do movimento, então por isso que ele tem também o PA gama também é 0,
Então, 0. Meu ZA vai ser o nível do reservatório A. Esse também é 0, porque é o início do movimento, velocidade 0. PB gama também é 0, porque o reservatório está aberto, tá? Ali ele está aberto, o reservatório não está tá sofrendo influência só da pressão atmosférica. O ZB eu sei que é meio, que é a altura do meu reservatório, né? A altura que vai ter de água dentro dele. A velocidade B eu também tenho, porque eu calculei, tá? E a perda de carga. Na hora que eu resolvo essa equação com as suas variáveis já substituídas, eu tenho que o nível de água em A está na cota 2,18. Ok? Então, essa é a resposta da determinação da altura do reservatório A. E é claro que eu tinha que fazer isso. Eu esqueci de colocar... Vamos lá. Pronto, agora vai ficar melhor para vocês. Pronto. Exercício 20. Uma tubulação de PVC C igual a 150 de 100 milímetros com 100 metros de comprimento transporta para um reservatório uma vazão de 12 litros por segundo. Pede-se a perda de carga contínua, tá? A soma das perdas de cargas locais e sua percentagem em relação à contínua e a perda de carga total. Sendo os dados, a entrada ele já me deu um K de 0,5, curva de 90, um K de 0,4, joelho de 45, um K de 0,4, registro de gaveta aberto, K de 0,2, saída da canalização, K igual a 1. Então, este daqui é o esquema, tá? Da figura. Então, primeiro, determinar a perda de carga distribuída. Eu tenho comprimento, tenho a vazão, tenho diâmetro, tenho o coeficiente C, tá? Que ele deu, eu tenho que a minha perda de carga distribuída é de 2,08 metros de coluna d'água. A perda de carga localizada já é o somatório dos Ks. Então, eu vou lá, pego o somatório dos Ks, calculada a minha velocidade, em cima da vazão e diâmetro que eu já tenho, né? K05, duas curvas de 90, dá 0,8, 2 joelho 45 dá 0,8, gaveta aberta 0,2, canalização 1, somatório 3,30. Então a perda de carga localizada 3,30 vezes 1,53 sobre 2, que multiplica 9,81. Então a perda de carga em F, né, a HF, perda de carga localizada é 0,39 metros coluna d'água. O que ela representa em porcentagem da perda de carga distribuída? Se a gente dividir ela pela distribuída, multiplicar por 100, eu tenho ela em porcentagem, ou seja, a perda de carga localizada, neste caso, representa 18,93% da perda de carga distribuída. Mas isso é até um número pequeno, se a gente parar para pensar o seguinte. Se a gente olhar o desenho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 6, contando com esse aqui, né, 7 e 8, tenho 8 elementos numa tubulação de 100 metros de comprimento, tá? Numa residência, eu tenho normalmente esse mesmo número de elementos numa tubulação com 10 metros de comprimento, tá? Se a gente fizer uma estimativa igual lá usando, lembra aquele primeiro exemplo nosso, em que dobrar o comprimento dobrava a perda de carga? Então, se eu reduzir o comprimento em 10 vezes, eu tenho aí uma perda de carga de 0,20 na distribuída e 0,39 na localizada. Ou seja, o que isso demonstra para a gente? O que isso quer dizer? Em sistemas de abastecimento, à medida que eu vou aumentando a distância ou o comprimento das minhas tubulações, sistemas de distribuição quase não se preocupam com perdas de carga localizada, porque elas representam um valor muito pequeno. Neste exemplo aqui, até um valor razoável, dá 18,93. Mas se a gente pensar que a gente fala sempre quando o comprimento, a gente às vezes tem 1.500, 1.000 metros de tubulação com apenas 3 válvulas e uma curva, ou seja, 4 elementos,
que poderiam causar perda de carga localizada, a porcentagem que ela representa no cálculo total é ínfima ou irrisória, tá? Nós, normalmente, em sistema de abastecimento, a gente se preocupa muito com bombas, né, as perdas que as bombas causam, registros, válvulas redutoras de pressão ou grandes registros, aí a gente até aplica. Fora isso, turma, perda de carga localizada é uma aplicação muito maior em trechos curtos ou hidráulica predial, porque a gente tem diversas peças num espaço de comprimento de tubulação muito pequeno. Continuando aqui, determinar a perda de carga total é só a soma das duas, 2,8 mais 0,39 ou 2,47, tá? Essa é a perda de carga total. E com isso a gente termina aqui a nossa aula de hoje, tá? Com os exercícios do capítulo da parte de perda de carga. E aí a gente começa a próxima aula com bombas, tá? Deixar como última palavrinha para nós aqui. Perda de carga. Tá? Eu sei que é a mesma, né? Porque, na verdade, a gente está repetindo, né? Mas sabemos que temos duas vezes a mesma palavra. O professor de vocês hoje está com pouca imaginação. Turma, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Tenham um ótimo final de semana e espero que vocês estejam bem, tá ok? Muito obrigado, turma. Até logo.